Bom, hoje eu vou falar aqui com meu amigo, professor Gerson. Vamos só esperar ele aqui. Aqui. Beleza. Agora é valendo. Agora estamos ao vivo. Isso, obrigado, grande Gami. Mais E uma aí, vez tá? aí, satisfação pelo convite, tá bom? Pô, É um prazer enorme estar aqui com uma lenda do MMA, um cara que vem se destacando aí no grupo Muzenza, com muita qualidade, tá? E pô, não é negócio de puxação de saco, não, é realidade mesmo, porque as portas obrigado. da casa têm que ser reconhecidas quando a gente vê trabalhando e você está trabalhando e muito bem. Muito obrigado, viu, irmão? Obrigado, pô. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado por ter aceitado o convite aqui para a gente estar batendo esse papo aqui e conhecendo um pouco aí sobre o professor Gerson, né? Cheguei. Foi uma iniciativa, né, que eu tive aí desde a pandemia aí, né, esse momento aí diferente, né, difícil aí para todos nós aí que vivemos aí de aulas, né, vivemos desse trabalho de ensinar a capoeira, ensinar as artes marciais, que foi uma área bem atingida, né, por uma pandemia, essa crise aí de saúde mundial, né? A gente tem falado aí com amigos nossos aí, através inclusive das redes sociais, e é o mundo inteiro, todo mundo tentando se adaptar, e eu acabei criei esse canal aqui de entrevistas, uma forma de conhecer a história aí, desde professores, contramestres, mestres de capoeira aí. Então a gente vai registrando a história e depois eu subo o vídeo para o YouTube eu fico conhecendo, eu fico e as pessoas ficam conhecendo um pouco sobre essa pessoa que está aí agora do outro. Pois é. Bom, você já, né, deve ter visto aí já algumas entrevistas, já eu tenho aqui as perguntas prontas e a gente vai batendo um papo aqui. Hoje eu vou conversar aqui com meu amigo professor Gerson, né? Ele que é um representante do Grupo Mozenza lá do estado do Ceará e é também formado em recursos humanos, né? Fez questão de salientar aí essa formação dele aí, que é um assunto que a gente vai estar levantando aqui também, que é um assunto que ele trabalha, é um assunto que ele desenvolve bastante lá, com muitos planos aí, né? Planos aí, projetos aí. Espero que consiga se concretizar e que possamos nos encontrar pessoalmente aí em breve aí, né, para jogar aquela capoeira também, né, que não é só Troca trabalho, né? experiência. Aquele que não se senta para aprender não vai conseguir se levantar para ensinar, não é verdade? Então, Exa o aprendizado ele tem que ser exatamente. constante, principalmente na vida de um professor, né? Verdade, né? O Fino aí, ó. O Fino tá em todas aí. Olha Lá aí eles o estão Fino, rapaz. O umas Fino aí lá 3, 4 direto da horas. França, made in França aí, ó. O índio francês. O índio francês. Bom, então, meu amigo, né? Todas as perguntas eu já chego com a primeira pergunta aqui para você falar para nós aí, né? Quem é o Gerson Pedro de Albuquerque? Rapaz. Pronto. Gerson Pedro de Albuquerque. Rapaz, é um cara simples, é um cara que valoriza muito a família, os amigos, brincalhão, né? Que tem. Cearense não tem como não ter senso de humor, né? E é um cara que, como se um bom cearense diz, né? Pau para toda obra. E Legal. assim, eu gosto muito de desafios, sou uma pessoa muito determinada. Como você falou, essa pandemia, ela meio que mudou muito os planos de muita gente. Eu, em particular, foi uma delas, né? A gente teve que se reestruturar, ressignificar,
teve que mudar um pouco os pensamentos também, o modo de viver, porque assim, chegou mesmo para abalar mesmo, né? Principalmente o Verdade, psicológico, né? A gente está verdade. distante das pessoas de forma física e se aproximar mais de forma digital. Já é uma tendência, né, por conta da tecnologia, mas não sabíamos que com essa pandemia chegando isso ia acelerar esse processo, né, de estar próximo através de uma rede social, por exemplo. Mas é isso aí. E o Gerson as pessoas que me conhecem, eu acho que tem muito mais coisas boas para falar do que coisas ruins, né? Porque como ser humano a Bacana, isso é gente é importante. passivo de acertos e erros diários, né? E eu creio que meus acertos têm se sobressaído em relação aos erros, graças a Deus. Isso é muito importante. Que bacana. Parabéns aí por essa personalidade aí. E você é um cara que fala bem, é um cara que se expressa bem, né? Obrigado, Eu tenho obrigado. notado isso, escreve muito bem, inclusive, né? Bom, mas a minha segunda pergunta aqui já, né? É porque o trabalho é voltado para. Deu uma travada aqui. Para a Então, tá- pessoa capoeirista, né? Como a capoeira se envolveu na sua vida, né? Como você se desenvolve como ser humano dentro da capoeiragem, né? Então, eu quero já saber aqui, né? Eu quero e as pessoas vão saber quando e como você começou na capoeira. Ixi, essa é meio que engraçado e um desafio que eu acho que na maioria das pessoas, quando começaram, principalmente na década de 80, 90, Sim, né? Na verdade, eu fui um menino muito danado, né? No modo de falar. Muito danado mesmo. E assim, lá em casa é eu e meu irmão, um casal, e eu sempre fui aquele menino levado. E a mãe disse, rapaz, não dá para você ficar dentro de casa, arrume alguma coisa para você fazer. Na época existia um ABC, né, que é como se fosse um centro social, onde existia vários tipos de curso, informática e tal. Inicialmente eu comecei a frequentar esse ABC para fazer um curso de informática. Estava até assim, conversando aqui com meu colega de trabalho agora, e foi o único curso de informática que eu fiz até agora. O resto foi na prática. sim. E aí, quando eu passei 2 meses nesse curso, concluí, quando eu retornei para casa, amanhã o curso terminou? Eu disse, terminou. Ah, não, não dá não, tem que arrumar outra coisa para você fazer. Aí eu retornei para o ABC de novo. Quando eu cheguei lá, escutei um som diferente, né? Não era no birimbau ainda, era no som que o mestre estava colocando num sonzinho e tal. Aí eu desci as escadas e aí eu fui olhar, era a famosa capoeira. Aí na época era contra o mestre Silvano. Hoje, mestre Silvano é uma pessoa que, apesar da distância, eu acompanho ele nas redes sociais e para mim é uma pessoa muito honrada, que eu tenho muito carinho, estima e consideração. E apesar de não estar mais com ele, mas eu dou todo o mérito a ele por ele ter me ensinado os passos iniciais na capoeira, né? Sim. E agradeço muito a ele. E hoje ele é mestre da Fundação Arte Brasil, que foi uma escola que foi fundada pelo mestre Pedro quando ele saiu do Grupo Muzenza, né? E Sim. é um grupo aqui do nosso estado. Enfim, a minha história inicial foi essa. Passei por diversas situações que eu creio que as pessoas que estão aí já passaram também. Discriminação, preconceito. Ah, Jesse é maconheiro, Jesse é macumbeiro porque usava roupa branca. Inclusive cheguei a brigar muito por conta de ser chamado de macumbeiro. Enfim, então foram muitos desafios que a capoeira me proporcionou inicialmente, mas eu tinha sentimento que ela ia mudar minha vida. E assim ela fez. Eu não esperava que a capoeira colocasse eu como outra pessoa. Né? É tanto que. Isso, e eu acho que também, particularmente, o grupo Muzenza, tá? Por conta da filosofia dela, né? Da filosofia. Eu sempre fui um cara guerreiro, lutador. Entrei num grupo que tem esse perfil de ser guerreiro, de ser lutador. Então eu cheguei no canto certo, me fixei no canto certo, estou me criando, graças a Deus, no lugar certo. É, E também a questão das cobranças do grupo, né? O mestre, na figura do mestre burguês, ele é uma pessoa que gosta muito do correto. E Sim. isso me fez me policiar também durante a minha trajetória dentro da capoeira e do grupo. Mesmo nunca tendo visto o mestre, em alguns anos anteriores, a gente só via por DVD,
ouvia a voz dele por CD, ou fita cassete, tudo. Mas mesmo sem conhecer ele, eu tinha enraizado na minha mente que tomar cerveja vestindo a roupa do grupo não é legal, ou dar aula para criança e ter uma postura boa. Então eu sempre me preocupava com esses detalhes. E hoje, graças a Deus, as doutrinas do Grupo Muzenza me fez também ser um profissional fora dela. Sim. Pai de família também, graças a Deus. Então eu agradeço muito a capoeira. A minha trajetória na capoeira se deu nesse momento, nesse formato que eu estou explanando aí. E hoje eu só sou o que sou por conta da capoeira. E acredito ainda fielmente que eu não retribuo a altura que ela me dá. Imagino, é. Essa acho que é a sensação que fica assim, todos nós, né? A gente tentando sempre dar o nosso melhor justamente para isso. Às vezes a gente vê lá, né, os mestres antigos e fala, meu, eu preciso fazer mais para poder, pelo menos, honrar a memória desses mestres, né? O próprio mestre burguês fala isso, né? É um cara tão dedicado à capoeira, né? E às vezes ainda se acha fazendo um pouco por ela, né? Verdade. Porque ela nos dá tanto prazer, né? Tantas oportunidades, né? Sim, exatamente. Assim, Mas eu quero saber de você, como que a capoeira chegou aí na cidade? Você mora no interior, né, do Ceará, né? Você não mora na capital. na verdade, eu nasci e me criei na capital. Conheci a capoeira na capital, em Fortaleza. Hoje, eu moro em Caucaia, né, principalmente depois que eu me casei, eu moro em Caucaia. Ah, Só que sim. Caucaia é uma região metropolitana de Fortaleza muito junta. Então, Ah, assim, tá. é meio que dizer, não tem como se distanciar, porque é tudo colado. Você saiu do bairro Antônio Bezerra, no caso que eu morava com minha mãe, é divisa com o Caucaia onde eu moro. Então não tem aquela extensidão de matagal, enfim, não tem isso. Entendi. Eu ima- eu imagino que é igual aonde eu moro, que eu moro em Guarulhos, é colado com São Paulo, assim. A gente fala, vem para São Paulo, aqui a gente considera tudo igual, né? De repente os Pronto. paulistanos não consideram, mas os guarulhenses sim, tipo, é tudo São Paulo. Tudo é muito próximo. Então, assim, hoje eu moro em Caucaia, mas é tudo, como eu te falei, são só distritos diferentes, mas é tudo próximo, tudo muito próximo mesmo, de Entendi. verdade. Então, como é que aconteceu essa sua transição aí, né? Do seu início ali, com o mestre que você começou, para o Grupo Muzenza? Como você conheceu o Grupo Muzenza, antes, inclusive, de conhecer o mestre burguês, né? Como que aconteceu a Muzenza na sua vida? Pronto. Existem algumas pessoas, depois do mestre Silvano, que me mostrou inicialmente os primeiros passos na capoeira, que foram bastante importantes, né? Professor Conde, que hoje ele mora no México, já fui aluno do mestre Madonna, que também foi muzenza, não é isso? Tem o contramestre Camelo, Neuto Camelo, ou irmão Camelo, que hoje é do Cordão de Ouro. Também teve uma significância muito grande na minha vida da capoeira, porque foram pessoas que me motivaram e incentivaram a continuar. Hoje, mestre Besouro, né? Que é um parceirão aí, que está entrando na política, Sim. doido para ser político, doido para ficar rico. Então ele me incentivou bastante De também, Roberto Besouro, né? é, Lutador também. mestre Besouro. Então, assim, essas pessoas inicialmente foram, depois, né, do mestre Silvano, foram aqui contribuíram muito para o meu crescimento dentro da capoeira, puxando na orelha, quando eu era muito revoltado, gostava de brigar, não escolhia quem brigar, batia e apanhava. E assim, principalmente quando você quer ser um professor, um profissional, a cabeça ela tem que ser acompanhada sempre do pé, né? O pé sempre tem que estar Sim. ali alinhado com a cabeça, né? E primeiro eu não fazia isso. Então a capoeira no estado do Ceará, não diferentemente de outros locais, era pancada. Pancada, pancada, pancada. E a gente tem que fazer meio que uma ruptura, né? Em antigos modos operantes, no modo de falar, né? E graças a Deus, hoje eu sou um professor, trabalho com criança e adolescente, creio que tem uma postura muito adequada para o momento atual. E sempre se adaptando a outras realidades que porventura venham a surgir, né? Sim. Tá tudo bem aí, no seu setor aí? Tá, show de bola, show de bola. Deixa eu só fechar aqui. Pronto, pode continuar. É o Beleza, parceirão aqui bom, do lado aqui, pedindo entendi. orientação.
Você falou aí do seu início com o mestre Silvano e tal, mas eu esqueci de perguntar quantos anos você tinha e qual ano que foi que você começou ali na ABC? Pronto, foi 98 para 99, acho que no meio do ano de 90, do ano de 98. Foi o ano que eu comecei, E né? você tinha Então, quantos anos de idade? hoje eu tenho 36. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos por aí. Já tava meio velho para treinar capoeira. Já, Já já tava era um meio velho pra treinar rapazinho capoeira. já. Já tava com as articulações travadas já. Mas foi uma Ô, coisa louco. que me chamou. Eu gostei, me apaixonei, deixei o futebol de lado e fui para capoeira. Isso, então era travado, não tinha nem. A meia lua de compasso era na altura da coxa. É, por aí. Mas então, aí você estava falando aí da sua chegada, do seu conhecimento aí com o Grupo Muzenza, né? Foi com o mestre Besouro, algumas pessoas aí. E até então você não conhecia o mestre Burguês, né? Você só ouvia E, falar, porque o pessoal aí do Norte e falar. Nordeste tinha essa dificuldade aí de contato, né, com o mestre Burguês, né? Pronto. Era assim, na verdade, algumas pessoas aqui, não citariam o nome por conta de ética, mas assim, meio que endeusava o mestre e até, como é que se diz, colocava uma carapuça meio que negativa do mestre, dizendo que ele era mercenário, que ele gostava muito de dinheiro e tal, que a gente não podia chegar perto do mestre. Então, É mesmo? aconteceu muito Caramba. isso aqui. É coisa que hoje é totalmente diferente, né? Graças a Deus, hoje eu tenho um contato diretamente com o mestre. Para mim, é Sim. uma honra e um prazer muito grande estar falando com o mestre, mesmo distante, estar aprendendo com ele. Às vezes a gente nem está conversando, mas ele coloca uma postagem, pronto. Aprendi com o mestre e vou É levar para minha verdade. vida. É importante. E assim, na verdade, comecei contato com o mestre quando o Conde estava doido para ir para o México. O mestre Madonna já tinha viajado para o México e tal. Sim. E o professor Conde queria porque queria ir para lá também. Beleza. Começou a estudar os espanhol dele e tal, e foi se preparando aos poucos. E aí tinha uma equipe muito boa aqui, né? Só que assim, pessoas que tinham vontade de fazer acontecer eram poucas. E eu era uma dessas poucas pessoas que gostava de fazer a capoeira bem feita, que tinha responsabilidade, né? Apesar dos erros, mas fazia acontecer. E assim, o Conde Gesso vai ficar nas tuas mãos aí. Eu disse, tá bom. E sempre tem a questão do individualismo. Ah, o professor fulano de tal é da Museu também, mas é lá no canto dele. E, enfim, e aí o que é que acontece? Eu assumi essa responsabilidade. Na época me deram uma graduação que era verde e laranja, né? Era graduado na época, verde e laranja, aí depois passou para Sim. verde, aí foi mudando, né, e tal, a questão de aluno graduado, mas nessa época era aluno graduado, verde e laranja, eu recebi essa graduação, e foi um peso muito grande, um questionamento também muito grande, mas coloquei na cintura, né? Fiz valer a pena essa responsabilidade que eu recebi, né? E aí dei continuidade no trabalho, né? Foi só crescendo, 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 e foi onde eu começou a realização de grandes eventos aqui. O mestre Adriano voltou para a Muzenza na época, foi se chegando mais próximo, junto com o mestre Arianísio. São pessoas muito ocupadas, porque eles são militares, né? Um é tenente-coronel, o outro é tenente da polícia, professores Sim. também. Então, assim, mais foram se chegando, e aí a afinidade, a ajuda foi estreitando, a gente foi mais. E aí começou os grandes eventos, o momento de trazer o mestre burguês para cá, e aí foi onde ele começou a ver de perto, né, a realidade do Ceará, porque quando o mestre Pedro saiu, ele meio que se distanciou um pouco da galera aqui, né? Talvez por mágoa, não sei, isso é deduções minhas. Mas aí ele começou a ver novamente, sentir a energia do povo cearense, sentir o nosso calor aqui, né? O nosso humor. E graças a Deus as coisas foram fluindo de novo, foram acontecendo. Grandes eventos já aconteceram aqui. O Mundial em 2017 aconteceu aqui, graças a Deus. Sim. Eu Foi tive a show de bola. oportunidade de estar aí, recebi minha corda de professor, inclusive, nesse Mundial, né? E, Justamente. E eu, e assim, foi para mim, onde eu tive a não sei oportunidade se de a gente está no conhecê-lo, momento. inclusive. Não sei se está no momento de falar do Mundial de 2017 aqui, mas para mim foi uma porta dentro da Muzenza,
né? Fique à vontade, pode falar. É o Mundial de 2017 na cidade de Fortaleza. Como é que foi? Você aí como representante do Grupo Muzenza, né? Até porque a gente chegou em Fortaleza, né? E todo mundo que era Muzenza do Ceará, a gente achava que era ali de Fortaleza, né? Perguntava como é que faz para ir em tal lugar. Eu falava, não sei, mano, eu sou cearense, mas eu não sou daqui de Fortaleza. Né? Rapaz, Mas eu acredito que mundial, todo mundo trabalhou firmemente aí para ter esse grande evento que foi sensacional. Estão de parabéns aí a Muzenza do Ceará, né? Falem para nós aí do Mundial, aí a sua participação aí na organização. pronto. Foi firmado, né, um acordo aí entre o. Primeiro teve a votação, decidiu em Fortaleza. Sim, O estadiano estava na frente, alguns problemas ele tinha pessoais, particulares, né? E ele quis direcionar a equipe para poder operacionalizar o Mundial. Mas sim, acabou que a maioria das pessoas ficando dispersas, por motivos pessoais, que não vem ao caso agora, até mesmo porque eu não sei informar, mas eu assumi essa responsabilidade. O mestre Burguês chegou aqui com a mestra criança, né? E começamos a ficar mais próximo aí no Mundial. Creio eu que ele sentiu essa responsabilidade, partindo da minha pessoa, esse carinho, essa atenção que eu queria com o evento, porque eu costumo falar, se você for fazer uma coisa, que faça bem feito. sim, Às vezes a gente tem tão poucas oportunidades na vida de fazer alguma coisa e ainda você não depositar forças naquilo, né? Então, assim, eu depositei tudo que eu tinha, né? Eu acho, não, tenho certeza que eu depositei muita energia, né, nesse Mundial. E aí a motivação que o mestre, por ele ter ele do lado como referência, como uma pessoa que eu tenho como uma figura importante na minha vida, e dei o meu máximo. E as coisas aconteceram no momento que as coisas ia acontecendo, ia aparecendo um, ia ajudando, ia aparecendo outro, ia ajudando, porque via as coisas funcionando mesmo, graças a Deus. E ficou assim, um aprendizado muito grande. E sem dizer a satisfação legal. de ter Sim, participado, né, tanto na organização, em todos os sentidos, de acolhimento das pessoas que vieram de fora. Uma das preocupações que eu, Gerson, estava tendo era dessas pessoas que estavam vindo de fora, principalmente do exterior, da Europa, né, que vem muita galera da Europa, não ser sim, assaltado, né, sempre estar no seu local de hospedagem, indo e voltando de forma segura, porque os locais, o local do Sesc da Barra, onde foi o campeonato, era um local meio que perigoso, mas dentro foi um local maravilhoso, mas fora o entorno era meio complicado, então tinha essa preocupação com as pessoas que frequentavam frequentaram durante o evento, né? Então, sim, assim, para sim. mim foi um aprendizado muito grande, uma satisfação maior ainda ter participado, ter ajudado, colaborado. E foi nesse momento que eu acho que começaram a conhecer o Gerson. A partir desse momento, começaram a conhecer o Gerson. Legal. E isso aí. O Mundial, para mim, em 2017, foi uma alegria muito grande. Foi sensacional. Eu, inclusive, foi a primeira vez que eu participei do campeonato, né, de capoeira, né, onde eu, inclusive, eu recebi a corda de professor, mas foi complicado porque eu recebi a corda de professor num dia e no outro dia eu estava jogando com o mestre Buscalonge no campeonato. Falei, não, aí foi Tanto praticamente um cara, batizado. Eu fui batizado pelo tanto mestre. cara, né? Tanto cara, né? Logo começa a É, buscar longe, hein? foi, meu primeiro jogo no campeonato foi com o mestre Buscalonge. Falei, pô, aí é muita pretensão, né? Você receber a corda num dia antes e no outro dia já querer competir com o mestre Buscalonge. Falei, não, vamos só participar aqui que tá bom. Mas foi sensacional. Vamos dizer que nem competiu, aprendeu, né? É verdade. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, né? Verdade, com certeza. Bom, mas você também é formado, né, em RH, né, recursos humanos, né? Pronto. Na verdade, a minha maior faculdade que eu tenho mais prazer em falar é aquilo que eu aprendi na vida. Não tem faculdade melhor do que a vida, né? Mas o Verdade. que eu gosto de falar sobre os meus conhecimentos acadêmicos, né? Porque eu venho de uma Sim. família que não tem muito a tradição de estudar. O livro lá em casa, lá na minha família, era uma enxada, Olha né? que Então, bacana.
Então, assim, eu fui um dos poucos que tive a oportunidade de entrar numa sala de aula, né, a nível Ah, tá, acadêmico, entendi. me Você é de uma formar família que não teve muita oportunidade, né, de estudar isso. e Ah, correto. tá. Então eu Isso. fui um dos poucos que eu consegui me formar, pegar um diploma. É tanto que esse anel aqui, ó, é de formatura, né? Olha. Um deles, se Deus quiser vai ter mais. E eu comprei ele, tava faltando ainda 2 semestres para terminar a faculdade. Aí a galera tirava onda com minha cara. Porra, Jéssica, tu nem se formou, já comprou o anel? Eu disse, mas eu vou me formar. Eu tinha tanta certeza daquilo que eu queria, que aí eu comprei o anel 2 semestres antes. E aquela galera que tirava onda com minha cara acabou nem se formando, parando no meio do caminho, né? Ou se formou, não comprou o anel no dia, tava doido para comprar o anel em cima da hora. Mas enfim, então assim, o meu prazer muito de falar que sou acadêmico é mais por essa tradição da família mesmo, das pessoas não estudarem, e eu correr atrás, não participei de nenhuma bolsa do governo, foi no dia a dia mesmo, trabalhando em 2, 3 empregos para pagar uma faculdade. Inicialmente eu comecei licenciatura em História, né? Foi a minha primeira entrada numa faculdade. O primeiro dia eu me lembro que eu suei gelado, eu vou passar vergonha, como é uma sala de aula no nível superior e tudo, foi muito engraçado, eu me lembro como se fosse hoje. Mas graças a Deus, de 8 semestres na faculdade de História, 4 eu concluí. Só que devido ao trabalho, na época eu tomava de conta, administrava uma empresa de Recife aqui em Fortaleza, tinha vários contratos, tomava de conta de concessionária, BMW, Hyundai, enfim. E estava muito corrido e história é muita leitura, né? E acabei que desistindo pelo meio do caminho, mas tinha concluído 4 semestres. E aí quando eu decidi voltar para a faculdade, eu voltei em recursos humanos por conta da minha outra profissão, que é ser supervisor operacional. Inclusive, nesse momento, eu estou no setor operacional de uma empresa de serviço que eu trabalho e entrei Olha recentemente, só. né? Mas Sou não supervisor vai ter operacional. problema, não vai ter problema Não, de estar no Instagram aí, não, né? não, tá de boa aqui, tá sossegado. Hoje é só plantão, tá sossegado, tá tudo administrado, graças a Ah, Deus. que Então, o que bacana, que acontece? legal. Concluir gestão de recurso humano, para mim foi maravilhoso esse curso. Foi assim como se fosse o sapato correto no pezinho do Jess. Encaixou perfeitamente a questão da gestão de recurso humano, porque eu comecei a trabalhar com pessoas, né, entender mais um pouco do perfil das pessoas. E eu acho que a capoeira, como trabalha com pessoas, a gestão de recurso humano ela é ideal também para ser inserida no contexto. Né? E agora, Entendi. como eu concluí história, concluí recurso humano já está com 2 anos aí eu voltei para a história e aí estou nesse meio caminho aí. Se Deus quiser, em breve eu vou comprar outro anel. Outro Ah, que anel bacana. Tomara que sim. e mais conhecimento. Então, Torcemos a que sim, história que meio que possa comprar. acadêmica é essa aí. Entendi. E de que forma essa sua formação acadêmica aí, né, em recursos humanos, você concilia aí com esse universo da capoeira? De que você dá aula de capoeira também? Você tem trabalhado com capoeira por aí? Pronto, hoje eu estou com o contrato suspenso, mas há quase 9 anos eu leciono num projeto. É uma fundação assistencial, mantido por uma empresa têxtil, que abrange as crianças na comunidade do entorno dessa fábrica. Devido a essa pandemia, tivemos Está que. afastado devido à pandemia. Aí eu estou com o contrato suspenso, estava recebendo um salário mínimo aí pelo governo, né? E aí tô com muita saudade das minhas crianças. Trabalho com criança, adolescente, é uma figura os meninos. Você Sim. aprende todo dia, viu? Você aprende todo dia, porque diferente dos adultos, as crianças ela não tem medo de aprender e não tem medo de ensinar, né? E fala mesmo, né? Com muita propriedade. Diferente dos adultos que falam o que quer sem ter bom senso, muito dos adultos, né? Sim. Então, eu gosto muito de trabalhar com criança e adolescente. Então, assim, a gestão de recursos humanos, que até eu te falei, não existe nenhum negócio que não seja feito por pessoas, né? Não seja Sim. feito por pessoas. Por mais mecanizada ou informatizada que seja um negócio, precisa de pessoas. Então, o foco de qualquer negócio são pessoas. E a gente tem que Verdade. aprender a trabalhar com pessoas. Se a gente não souber trabalhar com pessoas, infelizmente, muitos negócios vão por água abaixo, né? Sim. Então, assim, a capoeira, como trabalha diretamente com pessoas, a gente tem que saber
tem que aprender a trabalhar com pessoas. Eu costumo falar, ter amor pelo aquilo que faz. Talvez nem amor, mas respeito é o mínimo que se pode ter em qualquer profissão. Sim, E as verdade. pessoas vêm para ensinar isso aí, vêm para ensinar, fazer o que você está fazendo, que é motivar. Só um minuto. Sim, Fazer o que você está fazendo, que é motivar. Tá entendendo? É muito importante a motivação na gestão das pessoas. Treinamento, que é uma das coisas que a Muzenza adotou, que é a questão desses cursos de capacitação, curso de formação. Isso aí é extremamente, não vou nem dizer importante, é necessário. É sim, necessário, além de verdade. importante, é necessário. A gente tem que conhecer as pessoas, quais são as competências delas, né? O trabalho em equipe era muito importante. Eu me lembro que quando foi antes do Mundial, né, foi criado alguns grupos do Mundial aqui em 2017 e tal, e no grupo do mestre, né, ele não podia nem dar bom dia, né? Não podia nem Uhum. dar bom dia. Poxa, como é que pode falar desse? Não dá nem bom dia. Mas as pessoas queriam falar, né? Queriam burlar as regras e tudo, né? E eu via as pessoas a necessidade de se expressar de alguma forma, ou com uma brincadeira, ou alguma coisa. Aí eu peguei e criei um grupo, né? O grupo era Aqui Pode Falar. Aqui Pode Falar. Aí hoje é muito gratificante que até hoje esse grupo tá. Claro que tem algumas coisas lá que não é ideal para todos os públicos, né? Mas Sim, assim, o que eu quero dizer não é nem com o conteúdo que às vezes está lá, mas com a aproximação das pessoas. E mesmo depois de 4 anos, isso ainda está ativo e as pessoas ainda estarem juntas. É sim, muito importante isso aí, tá entendendo? verdade. Então, assim, a Ah, gestão de pessoas, para mim, no meu modo de ver, ela é tão importante na capoeira como a educação física, a nutrição. Pouco se fala no direito na capoeira, que é muito importante falar sobre direito na capoeira. A gente vê muitas situações de pedofilia, né, de racismo. Então, o direito ele tem que assédios, né? ser assédio. Então, o direito também, tanto quanto a educação física, a nutrição, ela tem que ser inserida cada vez mais também na capoeira. Assim como eu estou defendendo a questão da gestão de pessoas, dos recursos humanos dentro da capoeira também. Sim, isso é importante, né? E a capoeira, né? De que forma ela pode assim fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Digamos aí, um professor de capoeira, ou um nutricionista, ou até mesmo, né, um advogado ali, de que forma a capoeira pode fazer a diferença, né, a diferença em melhoras na vida dessa pessoa, além da coordenação motora, né, além da defesa pessoal, tudo que a gente treina ali, a luta e tal, mas de que forma, toda essa socialização, a musicalidade, de que forma eu posso absorver, né? Já que você é um cara que trabalha aí com pessoas, como que a capoeira ajuda nesse processo aí com as suas crianças, com os seus adolescentes, como eles podem ter a visão de mundo futura trabalhando com capoeira. Aliás, trabalhando não, aprendendo capoeira. Aprendendo a capoeira, pronto. É assim, das coisas básicas que as artes marciais, mas falando de capoeira, Sim, pode nos ensinar. Primeiro, a disciplina, né? A disciplina. A disciplina, para mim, ela é muito importante. Em qualquer área que você vá atuar, a disciplina ela é muito importante. E a capoeira, por ser uma arte marcial, ela nos ensina essa disciplina. E sim, principalmente pela filosofia do nosso grupo, ela ensina muito mais do que a disciplina. Né? verdade. Então, acho que um dos princípios básicos que a gente pode aprender com a capoeira é a disciplina. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, porque senão não paga as contas no final do mês. Então, a Sim, disciplina é mesmo você não querendo fazer aquilo ali, você tem que fazer, pelo bem comum. Né? Então, a disciplina é sim, um passo básico dentro da capoeira que engrandece muito o ser humano. Né? Outra coisa dentro da capoeira que eu avalio como muito positiva para o desenvolvimento de qualquer pessoa é o trabalho em equipe. A capoeira você não trabalha só. Até quando você vai jogar capoeira, você precisa de uma outra pessoa para jogar com você. Né? verdade. Então você, querendo ou não, ela te ensina o trabalho em equipe, ela te obriga a trabalhar em equipe. Vamos para os instrumentos. Tem na estrutura da nossa escola, tem 3 birimbau, 2 pandeiros, um atabaque e um agogô. Se aquelas pessoas que estiverem naqueles instrumentos não tiver um trabalho em equipe, a roda vai ficar ruim. Se É duvidar, ela verdade. nem não vai ter energia,
não vai ter sincronia, o negócio vai desandar, não vai ter axé, não vai ter dendê. Então as pessoas elas precisam entender que precisam uma das outras naquele momento, né? Imagine a bateria toda bem estruturadazinha, numa sincronia, mas aí vem os integrantes que compõem a roda, né? Que não conseguem bater palma de forma sincronizada. Ou se está tocando uma espécie de jogo e as palmas estão em outra sintonia. Né? Ah, está no São Bento Pequeno e o cara está tocando nas palmas São Bento Grande, por exemplo. Então, precisa ter essa sintonia. Então, a capoeira, ela nos dá essa possibilidade também de saber o que é trabalho em equipe. Né? Uma das coisas também que eu posso aqui deixar, sem sombra de dúvida, é a questão do respeito. Que eu acho que é até muito mais importante do que a disciplina e o trabalho em equipe é o respeito. Né? Você você se agacha ao pé do berimbau, você pede permissão àquelas pessoas que estão ali, que geralmente quem está nos instrumentos são as pessoas mais antigas, né? Você pede permissão para entrar, você pede permissão para sair. Se você chega na casa de um visitante, quem manda é esse visitante. Então o respeito que a capoeira nos passa é muito importante. E você não leva isso somente para o contexto da capoeira, você leva para fora da roda de capoeira, você leva para uma roda maior, que é a roda da vida, é o mundo. Né? Você leva para sua família, você leva para o seu trabalho, você leva para N áreas que você possa frequentar. Então, eu deixo essas três informações, né, que a capoeira ensina, que é a disciplina, que é o respeito, né? São fatores primordiais. E o trabalho em equipe, né? Que é a terceira que eu ia falar, o trabalho em equipe. Então, eu resumo nessas três, para não prolongar muito aí, né? Tem muito assunto. Não, nós temos 20 minutos aqui ainda, inclusive, né? O Grupo Muzenza é um grupo assim que preza muito por essa boa conduta, né? Existe todo um estatuto ali, né? Feito ali pelo mestre burguês ali, inclusive eu tenho ali imprimido ali em forma de banner no espaço que eu tenho aqui em Guarulhos, né? Ali é a regra de boas condutas para o capoeirista do Grupo Muzenza, né? Que se um capoeirista, né, uma visita vai ali e lê, ele pode de repente até copiar para o grupo dele, né, para o espaço dele, o que ele achar interessante, o que ele achar absorver, que pode ser passado adiante, né? Porque o Grupo Muzenza tem esse padrão aí de boa conduta nos seus integrantes, seus professores, né? para passar para os seus alunos, que pode ser copiado, né? Se é bom, pode ser copiado. Sim, sim. Se você chegar a observar, eu como já trabalhei em diversas empresas, você não chega em nenhuma empresa que não tenha um código de ética, um código de conduta. Por que na capoeira não deva ter? Já que a gente fala tanto em profissionalizar a capoeira. Né? Às vezes eu costumo dizer, o capoeirista ele quer ser valorizado, mas eu estou generalizando, mas tem muitas pessoas boas na capoeira, mas a pessoa... Eu dentro do estado do Ceará, por exemplo, tem uns poucos que tem carteira assinada como capoeirista, como instrutor de capoeira. Mas por que é que tem mestres aqui que não tem a carteira assinada como professor de capoeira, instrutor de capoeira? Né? Então fica essa pergunta no ar, porque não é só o querer. Eu costumo dizer que a fé sem obra ela é morta. Às vezes a pessoa quer muito, mas não tem coragem de pagar um curso, tá entendendo? Não tem enraizado um código de ética na mente que é necessário em qualquer organização que você for, tem um código de ética para que você possa se policiar no dia a dia. Né? Então a pessoa não tem um código de ética enraizado na sua mente, não tem postura profissional. Uniforme de capoeira, só tem um uniforme de capoeira. O cara sai de uma roda de capoeira, aí vai dar aula numa academia, chega lá todo sujo. Aí o dono da academia chega e diz, pô, você tá sujo, rapaz, tá meio sujo. Não, é porque eu tava numa roda ali, isso aqui é dendê, é axé. Axé não, é sujeira. Isso é imundice, tá entendendo? Eu, pelo menos, lá em casa eu tenho umas 3, 4 calças. Aqui eu tô aqui com essa roupa, eu já tô aqui, só que eu me encostei, já sujei, chegar em casa, amanhã não tô de folga, mas se eu tivesse para trabalhar amanhã, eu já não vinha com essa roupa. Então eu tenho que ter noção que postura vem antes do sucesso. Né? Até eu me lembrei agora do mestre Busca Longe, que ele fala muito em postura, né? Postura, né?
Verdade, né? É, Inclusive, né, de repente, uma pessoa que vai ali em uma academia ou em uma ONG, num projeto ali, sei lá, oferecer o trabalho de capoeira, às vezes o cara vai ali de chinelo com a calça de capoeira, a camiseta do grupo, aquele monte de colar, e fala falando que quer dar aula de capoeira, né? E essa profissionalização, inclusive nos cursos de formação aí, né, de capacitação aí do Grupo Muzenza, né, que tá sempre aí com nossos amigos aí, que às vezes não são nem mestres de capoeira, mas tem mestrado ali em marketing, tem mestrado em fisiologia do movimento e tal, e vai ali e passa toda essa informação ali para nós do Grupo Muzenza, né, que tem que ter a postura, né, como diz o mestre Buscalonge, nosso amigo mestre Buscalonge, né? correto. Ó, quando foi ano passado, foi ano retrasado, salvo me engano, eu estava lá no Piauí, no curso de capacitação lá. E para mim foi genial. O Jefferson Sim. Murdilo, né? É um cara que tem um conhecimento muito bom. A minha esposa, que é da área da publicidade e propaganda, junto aí com ele aí, que é a mesma área do conhecimento. Então, é um cara que domina isso aí. As informações que ele passou no curso lá, na contribuição que ele deu, é totalmente favorável para o crescimento da capoeira. Às vezes a pessoa Sim. diz, não vou sentar na sala de aula porque o cara vai falar de marketing, o cara vai falar... A capoeira está mudando. A capoeira não é mais aquela capoeira de 1900 antigamente, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Verdade. Antigamente a gente corria atrás do mestre, hoje o mestre corre atrás da gente. Então são situaçõezinhas que a capoeira está mudando. Até bem pouco tempo, a gente não aceitava essa ferramenta aqui e questionamos algumas situações de postura de algumas pessoas dentro da capoeira por dar aula online. Hoje está acontecendo, é uma realidade, e principalmente com a pandemia, se não fosse isso aqui, muitas pessoas estariam morrendo de fome, Verdade. né? Já estão passando dificuldade. Gerson, na sua opinião, o que é melhor para a capoeira? É dar aula presencial, contato físico. Mas a tecnologia está inovando e vai continuar inovando o mundo, não é só a capoeira, não. E aqueles que não entendem isso, vai fazer que nem aquelas empresas da datilografia quando o computador chegou. Vai fechar, Vamos vai fechar. fechar. As E a gente locadoras, tem né? a gente tem que entender que a cultura que a gente tem enraizado na nossa cabeça, ela precisa ser revista também de vez em quando. Porque às vezes a gente cria uma cultura e diz assim, ó, pau é pedra o resto da vida. Não, que cultura é essa que não pode ser mudada? A vida ela é uma mudança constante. Por que, que eu não devo ser? Então a gente tem que olhar muito a questão de mercado também. O mestre burguês também já falou. Em outro momento, eu já ouvi ele falar, porra, era caceteiro antigamente, metia porrada, não sei o quê. Imagine hoje se ele for meter a porrada, né? É, Então, não dá, né? é direto para a Até- delegacia. Hoje, com a rede social, a figura dele de homem que a gente conhece e tem referência, talvez caia de uma hora para outra por conta de um negócio desse aqui, de uma palavra maldita, um negócio meio direcionado, uma atitude impensada. Então é muito complicado. Então a gente tem que estar assim, inovando e renovando a toda hora, a todo momento. Verdade. É muito bom isso, né? E vem cá, me fala sobre seus planos aí, né, de criar um projeto aí. Você estava me falando aí sobre um projeto grande, algo que você gostaria de estar realizando aí para a capoeira, né, para as artes marciais aí, para o envolvimento ali, né, É, dentro desse bom, projeto aí. Fale-me para nós aí sobre isso. pronto. Eu vou começar dizendo uma frase. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho na minha cabecinha. Eu penso desse jeito. Então, se for para me Peraí, pensar algo repete para nós a frase aí, por favor. pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, na Peraí, minha peraí que cabeça, deu uma travada aqui, assim que voltar. Aí, beleza, fala lá. aí, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Se eu tenho a possibilidade de pensar grande e fazer grande, por que, que eu vou decidir Ó, fazer pequena coisa? professor, Sim, tá espera me só um ouvindo? pouquinho. Espera lá um pouquinho. Aí, repete a frase aí para nós aí. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Se eu tenho a Verdade. possibilidade de pensar grande e fazer grande, por que, que eu vou fazer pequeno? Então, assim, Exato. agora tudo é uma decisão.
tudo é uma decisão. Então, uma das formas que eu estava pensando muito, inclusive eu estava falando com minha esposa, qual é a forma que eu consigo, porque como eu lhe falei no começo aqui, eu dou muito pouco para capoeira, eu dou aula, certo? Eu invisto, eu viajo, mas ainda me sinto muito incapacitado de não estar devolvendo para a capoeira a altura que ela me entrega. E aí eu imaginei o que é que eu posso fazer pela capoeira para romper com esse sofrimento da capoeira. Né? Dessa mendigância que a gente fica correndo para realizar um evento, para poder conquistar atrás de um espaço, a gente tem que ir na prefeitura, 30 mil, 40 mil ofícios, tem que falar com o Papa, com o presidente. Para mim é tão complicado isso aí, né? E a capoeira hoje, mesmo precisando ainda evoluir bastante, a gente já tem um potencial. Só que o trabalho em equipe não se concretiza na realidade. É um trabalho muito individualista ainda, que as pessoas querem se juntar, mas não conseguem. Mas hoje a capoeira já deveria ter isso que eu vou falar agora, que é um centro de referência da capoeira. Aqui no estado do Ceará, alguns mestres que ingressaram na política já tiveram até essa ideia de criar algum espaço para capoeira. Não era centro de referência, um espaço para capoeira, certo? Sim. Mas não conseguiram. Por quê? Porque o cara ainda tem a ideologia de esquerda, de direita, aí quando um ganha, o outro briga. Inclusive, mestres aqui já se mataram por conta de políticas, se apartaram por conta de política. Enfim, então a minha ideia era criar um centro de referência da capoeira. Agora, um centro de referência da capoeira de verdade. Um negócio que tem um estádio não, como é que se diz? Um espaço muito amplo para realização de eventos, competições, de ter um espaço para hospedagem, um negócio bem bacana mesmo, para aquelas pessoas que viessem de fora, ter um local adequado, principalmente para quem é atleta, né? Principalmente para quem é atleta, tem que ter um local para descanso, uma academia, uma piscina, ou seja, uma estrutura bem bacana mesmo, tá entendendo? Sim. Então é isso que eu penso para a capoeira. É uma coisa fácil? É uma coisa que vai ser a curto prazo? Não, não vai ser. Tá entendendo? Mas assim, você tem que ter muita vontade mesmo para que isso aconteça. E eu creio que é possível acontecer. Eu creio mesmo que é possível acontecer. E isso ser mantido pela própria capoeira. Nada de negócio de política, não. Porque quando envolve política, porque se a política na sua essência fosse praticada, mas como não é, os próprios capoeiristas têm que tomar de conta. Né? Hoje eu vejo o quê? A Previdência. A Previdência é mantida através de arrecadações. Esse centro poderia ser uma das ideias que eu dou, talvez tenha várias hipóteses para poder manter esse espaço, mas o capoeirista, ele manter uma contribuição de R$10, R$15 mensal. Quantas pessoas tem no estado do Ceará, por exemplo, que praticam capoeira? Dá para manter o espaço sossegado com R$15, R$20. Mas, infelizmente, as pessoas não param para pensar. Só querem e não querem gerar esforço para aquilo que querem. É verdade. A política, na verdade, é um trabalho, né? Eles veem como um emprego fixo por 4 anos que eles vão ter ali. O político, a politicagem, ele não precisa nem roubar. Ele é um emprego de 4 anos que ele vai permanecer ali. E fica aquela coisa, esquerda, direita, ainda mais agora, né, que aflorou mais ultimamente, né, nas últimas eleições, aflorou mais esse lance de esquerda, direita, né? E a briga, né? E é uma briga grande, política. Eu estava até falando, saindo um pouco da capoeira, mas que tem sentido, porque falar de política é falar das coisas que acontecem no dia a dia. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Esse negócio de esquerda e de direita, esse termo política, na minha cabecinha, já está aqui ultrapassado. Sim. Já não deveria ter mais essa situação, negócio de política. Tem que ser gestores. Né? O Estado precisa de gestor, o município precisa de gestor, o Brasil precisa de gestores. Esse negócio de política já está comprovado, mais do que de fato e de direito, que não funciona. Sim, não funciona, de forma nenhuma. Então eu acho que se a gente criar um centro de referência envolvendo política, é mais uma coisa que vai começar e não vai funcionar. Infelizmente.
Ou funciona enquanto houver aquela gestão política ali, né? E depois que muda, aí acaba tudo. Pronto, até pronto. Justamente, enquanto houver aquela gestão política, pode ser que dê certo esses 4 anos. E aí, quando vem uma outra, se for na mesma linha de raciocínio e ideologia, ainda pode dar continuidade. Agora, se não for, rompe tudo. E aí, só quem perde é a capoeira. É Então, assim, verdade. é criar um conselho, uma presidência, um conselho, né? É claro que cada um tem sua forma de trabalhar, mas nada tem a ver com política. A política que tem é exclusivamente o centro de referência da capoeira. Esse é o bem maior. Sim. Era o bem maior. E Então, você, trabalhar. Aí outra coisa também. Ah, Jéssica, que não eu já ouvi falar aqui. Jéssica, mas a capoeira de Estado do Ceará tem muita briga. O mestre gosta de brigar com o outro, não sei o quê. Como é que a gente vai administrar esse espaço? Meu amigo, agenda. Se o mestre é do grupo X e o outro do grupo Y não se bate, faça o seu eventozinho, está na agenda, você faz o seu evento, você convida quem você quiser. Você não quer convidar o cara porque você não se dá bem com ele? Não convida, é direito seu. Na minha casa só entra com quem eu convido. sim. Né? Então, assim, a gente vai administrando, porque gestão de pessoas é administrar conflitos também, não é verdade? Sim. Então, a pessoa que está lá na linha de frente, naquele momento, o presidente, o conselho, não sei que estrutura se daria, estou só dando suposições, ideias, né, administraria isso nesse sentido, de dizer, só, aqui tem uma agenda, tal dia você quer fazer o evento, tá ok, tem espaço, tem dia e horário, você recebe o espaço assim e você entrega assim, do jeito que recebeu. Pronto, tá aqui, você assina e você faz seu evento tranquilo, e o respeito tem que imperar no dia do evento, tanto com as pessoas como com o ambiente. Pronto, e a Sim, vida verdade. continua, a gente tem um espaço bacana, tá entendendo? Como que o espaço financeiramente seria mantido? Na minha cabecinha, era o quê? Era através das arrecadações, porque infelizmente no Brasil e no mundo, se não tiver dinheiro, a gente não consegue manter nada, correto? Então, é através de dinheiro, a gente faz uma colaboração solidária, alguma coisa desse tipo, ou tipo uma contribuição obrigatória mesmo, com carné. É claro que ia ter inadimplência, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que as coisas iam acontecer. Agora tem que ter um cara doido. Eu acho que eu sou doido. Tá certo o negócio aí. Seria tipo uma federação de capoeira, uma federação de capoeira ali? Pode-se criar um CNPJ, certo? O ideal, Sim. assim, aproveitar o que já tem, eu acho que era continuar com os vícios, tá? Por mais honesta que seja uma federação X ou Y que já exista aí. Mas o ideal, na minha cabeça, seria abrir um CNPJ novo e construir uma coisa nova, com uma nova Entendi. proposta, sem trazer nada de outra federação, para não ter já o resquício de dizer, ah, fulano é do grupo, não sei, não vou com a linha de raciocínio dele. Então, não Sim, tem nada a ver com grupo, não tem nada a ver com grupos. Seria a capoeira. A sim, capoeira. Ah, só um exemplo, citando o nome. Ah, o Cordão de Ouro quer fazer um evento. Ele tem um estilo, né? Ele tem um estilo deles, sim. tá certo? Então, faz o evento. Como que se dá o evento? É assim, assim. Então, respeitar o ambiente. Se for um evento que tem uma particularidade que outros grupos não aceitam, por exemplo, eu não vou citar exemplo agora, para não polemizar, então fecha esse evento somente para o grupo. Fecha esse Sim. evento somente para o grupo. Vem só o grupo Cordão de Ouro, vem só a Muzenza, fecha. Ah, a Muzenza tem a fama de caceteira, por exemplo. Então, os outros grupos não querem participar. Então, deixa só para a Muzenza. Um exemplo, só um exemplo que eu estou dando. Sim, É uma sim. forma de respeito, porque a gente, dentro da Muzenza, a gente se entende. Os caras do Cordão de Ouro, eles vão se entender. Então, deixa aí. Ah, mas é um grupo da capoeira que todo mundo se entende. Chama todo mundo, pronto. Acabou. No final, o Claro. espaço, entrega. Então, assim, claro que não é tão fácil do jeito que eu estou falando. Não é fácil. Mas Mas, se assim, ninguém der um passo, né? Se ninguém der o passo e ceder, né? inclusive eu já até falei com um mestre um tempo desse, numa reunião que teve dos mestres do Ceará, eu atrevido, professor atrevido, aí fui lá, né? Participar dessa reunião, né? Para saber, né? Porque eu sou muito É igual aquele curioso. aluno que quer tocar o instrumento ali na roda dos mestres, né? É o gaiato, é o gaiato. Aí eu fui lá e conversei com o mestre e explanei essa situação para ele e tudo. E já, pô, eu gostei, não sei o quê. Quando foi um tempo depois, estava lá essa explanação dele no Instagram. Eu disse, poxa, eu mostrei para minha esposa, eu fiquei chateado, não vou mentir. Eu fiquei chateado, pô, o cara.
comprou minha ideia, mas não disse que era minha. Não, mas enfim, eu não questionei, porque ele é uma pessoa muito boa também, eu gosto dele e tal. Inclusive, ele está candidato também a vereador, está do lado de um prefeito, isso em Fortaleza, né? Tá do lado de um possível candidato a prefeito que venha ganhar. Então, assim, independente da ideia ser minha ou não, se ele conseguir construir esse centro de referência dentro desse formato, sem utilizar muito a questão da política, para mim seria ideal e a capoeira só tem a ganhar. Porque se criar um centro de referência aqui no Ceará e der certo, vai dar certo no Rio de Janeiro esse centro, vai dar certo em São Paulo, vai dar certo no Brasil todinho. Imagino que sim. E espero que sim. Esperamos que sim, né? Bom, e a pandemia? Como é que você passou aí esses meses, né? Esse ano nós tivemos lá o Mundial no começo do ano. Em março começou a pandemia. Como é que você se virou aí? Como é que aconteceu? Você tinha um trabalho, deu uma parada? Nós temos aqui uns 4 minutos aqui, ó. Dá para você falar um pouquinho sobre a pandemia, sua vida durante a pandemia. Minha vida durante a pandemia, ela mudou radicalmente. Tá, só um minutinho. Vai lá. Tranquilo, pode deixar. Aí aqui, o anexo, você manda meio injeção. Eu sei. Show de bola. Valeu. Desculpa, hein, Gamos. Pode falar. Vamos lá, bem rapidinho. Assim, essa questão da pandemia, ela chegou, ela me confundiu muito a minha cabeça, psicológica. Né? Confundiu muito a cabeça psicológica. Eu sofri bastante. Inclusive, o mestre veio até falar comigo, perguntou por que eu estava desaparecido, mas eu tive que frequentar psicólogo, tive que tomar medicamento. Foi uma história meio complicada. Estava discutindo com minha esposa. A cabeça confundiu bastante. Bastante mesmo, de verdade. Lá no projeto, como eu disse, tá certo. Estou com contrato suspenso lá no projeto. Eu era síndico de condomínio, né? Sou síndico profissional de condomínio. Tive que parar as atividades. Saí da empresa, coloquei um galpão de artes marciais junto com o mestre Besouro. Estava dando muito certo. Tive que fechar as portas. Eu fico brincando que eu tô que nem um Chicó, né? Que era aquele filme Alto da Compadecida. Fico rico, fico pobre, fico rico, né? E, enfim, foi um negócio muito complicado. Agora que as coisas meio que abriu novamente, voltei para o mercado de trabalho, tenho um currículo bem bacana, graças a Deus, tenho um conhecimento muito grande, as portas estão se abrindo de novo e as coisas estão começando a se encaixar de novo. Mas assim, foi muito difícil, tá certo? Não desejo essa doença chamada ansiedade para ninguém, né? Nem para o meu pior inimigo, mas nem para um amigo. E dos recados que eu dou, que eu sofri por conta da pandemia, cuidem da cabeça de vocês e não só do corpo. Né? Às vezes a gente só do corpo muito importante, né? Bom, e a cabeça é o centro de tudo, viu? Então, cuidem bastante da cabeça. Orem a Deus, independente do Deus que você venha acreditar, ore a Deus. Né? Faça suas orações de forma firme, fiel, né? E respeitosa, que com certeza Deus vai estar ali para poder lhe ajudar amanhã, tarde e noite. É só Ele mesmo. Verdade. Bom, hoje eu falei aqui com meu amigo, o professor Gelson, né, que está ali no seu setor trabalhando, né? É um professor de capoeira aí do Grupo Museus e está ali de plantão trabalhando. Fique à vontade aí para dar suas considerações aí. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Então fique à vontade aí para agradecer e dar suas considerações, meu amigo. Obrigado. Gaunt, as minhas considerações finais, primeiramente, é algo que eu aprendi e tenho adotado na minha vida, chama-se gratidão. Né? Então, assim, o sentimento de gratidão nesse momento, ele reina pela uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, né, inicialmente, porque agora que a gente está se aproximando, na verdade, é uma pessoa que eu tenho muito como referência na parte de luta. A sua postura que você está adotando agora em relação a estar aproximando as pessoas, a valorizando as pessoas. Eu, como gestor de RH, para mim você está mais do que de parabéns. Para mim você está mais do que de parabéns. Né? E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer de verdade pela oportunidade, pelo bate-papo, pelo aprendizado, né? Porque eu tive que aprender para me poder falar um pouco aqui também, né? Verdade. A gente fica nervoso. Aprendizado, somos eternos alunos. E eu quero que a gente em breve se encontre, né? Vai jogar uma capoeira, tomar um café, tomar uma cerveja, não sei. Um café é uma o mais importante que eu gosto na capoeira é o abraço.
né? Sempre quando termina um jogo de capoeira, numa roda, a gente aperta a mão e abraça, né? Eu acho que isso é o que é o calor humano que as pessoas tá precisando aí, principalmente nas últimas décadas aí. O É ódio está verdade. imperando, o amor tá deixando de lado, né? É verdade, meu amigo. Um grande abraço, tá? Tudo de bom aí. Opa, E daqui a pouco eu subo o vídeo para o YouTube, te mando o link aí, você divulgue aí da maneira que você quiser. Quiser mandar uma mensagem aí para os seus alunos aí, seus pequenos, ainda nós temos aqui um tempo ainda. na verdade, para os meus meninos aí, quando eu for divulgar o link, né? Dizer para eles que eles continuem respeitando pai e mãe, primeiramente, que acreditem na vida, em Deus também, primeiramente, e que tenha sonho, né? Porque às vezes eu pergunto muito minhas crianças, meus adolescentes, quais sonhos eles têm, e eles nunca têm sonho, né? Tudo bem, eu ainda concordo por conta da confusão, né, da idade, mas eu Sim, acho que a gente tem que ter sonho na vida da gente, né? O sonho é que move as vontades, os desejos, a gente de chegar em algum lugar, né? Então, ter sonhos para mim é fundamental. é verdade. Um grande abraço, tudo de bom aí Valeu, então. Valeu, se cuida, tá? Um bom resto de plantão aí e bom final obrigado. de semana para você aí. Valeu? Para você também, meu amigo. Fique com Deus. Abraço, tchau, tchau. Tchau.